Bom, eu sinto muito, mas já vou começar aqui falando que tem gente aí te elogiando, ó. É, não, Você não, não é começou a ótimo. falar, Ela é aí já firmeza. Olha, começou bem. é, Ótimo. Bom, Gabriel, eu vou dar início. Em primeiro lugar, eu vou falar um pouquinho desse nosso projeto. Nós estamos com uma série de novos seguidores, então a gente sempre gosta de começar contextualizando um pouco esse nosso espaço, esse uhum. nosso trabalho. Então, eu quero desejar as boas-vindas a quem está aqui, tirando um pouco do seu tempo para dialogar com a gente. Eu sou a professora Marilene Salgueiro, para quem não me conhece, sou professora da Universidade Federal da Paraíba, do curso de Pedagogia, e tenho me dedicado nos últimos anos a pesquisar e me aprofundar a educação emocional, o estudo das emoções e, muito particularmente, a emoção do medo e os impactos dessa emoção no processo não só de socialização, mas de aprendizagem dos estudantes no ensino superior. Então, esse espaço da gente aqui, que é o nosso Quintas de Emoções, ele é um fórum permanente que se compõe como uma das atividades de um projeto de extensão que eu estou desenvolvendo nessa área da educação emocional no ensino superior e dos impactos da emoção do medo nos estudantes. Aí o que acontece? Com o advento da pandemia e do coronavírus, nós fizemos uma readaptação das atividades que a gente fazia presencial. Esse fórum Quintas de Emoções, ele existe desde janeiro do ano passado, então a gente fez uma série de adaptações, e um dos espaços que a gente fez opção de utilizar para dar continuidade aos nossos debates foi exatamente esse espaço do Instagram através dessas lives. E tem sido uma experiência maravilhosa, a gente tem conseguido alcançar um público enorme, inclusive estudantes e professores de outras partes do país, de diversos estados, o que tem sido muito gratificante para a gente. E nós fizemos uma opção, então, né, exatamente por essa característica tão singular desse momento que a gente está vivendo, nós fizemos a opção de dialogar sobre a questão das emoções nesse período de pandemia, não só para a educação, mas para a nossa vida, para o nosso cotidiano, com profissionais de diversas áreas do conhecimento, assim, abarcando uma perspectiva interdisciplinar, né? E é nesse sentido, então, que a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. Então, vou apresentar a vocês o nosso convidado de hoje, que nos deu a honra de aceitar o nosso convite, é o Gabriel Namur. Ele é psicólogo clínico, especialista em estresse, em gestão de estresse e em resolução de traumas. Então, eu tenho acompanhado seu trabalho também, algumas lives que você fez. Quero dizer que estou assim encantada com o trabalho que você tem feito também nesse período da pandemia. Inclusive, você fez uma live sobre o medo, que eu participei, que me interessou bastante. E a gente está aqui muito ansiosos, todos nós, para escutar você, para que a gente possa dialogar. E eu gostaria de passar a palavra a você, dizendo mais uma vez que seja bem-vindo ao nosso espaço. E à medida em que você for falando, eu vou anotando algumas colocações, o pessoal normalmente interage. Qualquer coisa, se eu, assim, fizer alguma colocação e você preferir deixar para depois, não tem problema, pode me cortar, sem problema, mas aí eu vou tentando dialogar com você e fique à vontade. Minha gratidão a você por estar aqui nessa tarde, viu? Gratidão é a minha pelo convite e estou muito contente de poder compartilhar, de poder trocar, de participar desse espaço, né, de compartilhar esses conhecimentos que são tão importantes para esse momento que a gente está vivendo, né? A importância da gente encontrar os nossos recursos internos e externos para se regular, né? Para ter resiliência, né? Que é um termo que veio da física, né? Que é a resistência de um material que ele enverga, mas não quebra, ele volta ao mesmo formato. É como um bambu, né?
que ele é firme e flexível. Então ele enverga com o vento, mas depois ele volta, ele pela pendulação ele volta para a posição de menor tensão. Então assim, a gente está vivendo um momento turbulento, né? Que são ventos fortes, são vários fatores. Daí a gente tem que desenvolver essa capacidade de envergar, né? Mas não quebrar, né? Não tombar, não colapsar, né? E assim, eu vou me apresentar bem rapidinho, só para falar um pouco da minha história, né? Então, com 17 anos eu passei por uma situação traumática muito séria e eu desenvolvi TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. E com todas as consequências que você possa imaginar, psiquiátricas e tal. E eu decidi que eu ia procurar todos os meios alternativos ou oficiais também e naturais para que eu me regulasse. E daí eu comecei a praticar yoga com 17 anos, comecei a fazer muita atividade física, eu já gostava, mas eu comecei a fazer mais, comecei a prestar atenção na alimentação, evitar Coca-Cola, estimulantes como café, guaraná, coisas assim que ativavam o meu sistema nervoso, e comecei a fazer musculação, me cuidar o máximo que eu podia. E fui fazendo práticas complementares, como Reiki, né? Fui estudar medicina ayurvédica, que é a medicina indiana, que tem uma visão ampliada sobre a vida, que leva em consideração 3 pilares fundamentais da saúde, física, emocional e mental, que é a alimentação, a atividade física e o sono, como bases, como pilares para que uma pessoa possa desenvolver uma vida plena, equilibrada, né? E daí eu vim para João Pessoa, eu morava em São Paulo, capital, né, que não é uma cidade muito fácil de se viver, conturbada, e eu vim para João Pessoa em busca de qualidade de vida, né? Mar, ar puro, natureza, olhar para o céu e ver as estrelas, tranquilidade, né? E também vim estudar na Federal, na UFPB, psicologia. E quando eu estava fazendo a graduação, eu fui me especializando já fui fazendo alguns cursos que já estavam me encaminhando para a área de cura, gestão de estresse e resolução de traumas, né? Então foi um processo meu muito profundo também, no qual eu fui me reorganizando e ao mesmo tempo tendo condições de estender a mão para as pessoas que passaram por coisas semelhantes do que eu passei, ou pior, ou semelhante, né? Como eu meio que aprendi o caminho das pedras, porque eu tinha 17, eu tenho 31, então fazem 14 anos mais ou menos, né? Então eu juntei muita coisa. Então quando eu estou auxiliando a pessoa, eu já dou algumas indicações que facilitam o processo dela para encontrar o equilíbrio emocional, né? Físico, emocional, mental. E essa foi a minha jornada. Daí eu considero que hoje em dia a minha missão é auxiliar as pessoas que passaram por situações semelhantes, piores ou semelhantes, e com muita empatia, porque eu já estive em alguns lugares que as pessoas estão, né? Eu consigo compreender que não é fácil, mas que é possível sair e se restaurar, né? É como um espelho, né? Eu me sentia como pega uma pedra e joga uma pedra no espelho, estilhaçou, bagunçou tudo naquela época com 17 anos. E de lá para cá eu venho organizando, reintegrando caquinho por caquinho e deixando esse espelho refletindo o máximo possível do meu ser, digamos assim, né? E venho encontrando força, bem-estar, fluxo, espontaneidade, autoestima, mas é uma caminhada, né? Então, esse digamos assim, foi o meu caminho para chegar a ser psicólogo, para estudar as terapias holísticas também, e para estudar essas abordagens de reprocessamento de trauma, como experiência somática, brain spotting. Tem alguma pergunta específica que você gostaria que eu falasse, desenvolvesse? Eu tenho uma questão que você coloca aí em relação ao espelho, certo? Uhum. Porque a linguagem popular e os ditos populares nos dizem que um espelho ou um vidro, uma xícara quebrada, ele jamais será, né, reconstituído da forma como ele era. No entanto, nesse processo de se reorganizar emocional e mentalmente, né, esses caquinhos que vão fazendo parte da colagem, eles fazem parte desse processo, né, do processo de se reorganizar.
Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por exemplo, eu acho que todos nós vamos sair desse período de pandemia, de isolamento social, com esse espelho um pouco trincado, né? Porque Uhum. ninguém vai passar impune e achando que está tudo ok. Então, se você pudesse falar um pouquinho dessa importância, né, desse Joia, processo de reconstrução do espelho. joia, joia. Então, antes de eu explicar a questão do espelho, eu vou falar sobre o que é trauma, né? E para falar sobre trauma, tem que falar sobre as três reações diante de uma ameaça que qualquer organismo tem. Um ser humano, um animal, um ser humano, ou um organismo, até uma amebinha, quando tem uma pinça que pinça a membrana plasmática, ela se contrai. E quando você coloca uma comidinha perto dela, ela se sente à vontade, ela se expande, né? Então, essa contração e essa expansão fazem parte do universo, o sol, né, a noite, o dia, a noite, e o corpo também se contrai e se expande. E quando a gente está ameaçado, a gente tem três opções. Ou a gente luta e destrói, elimina a ameaça, ou afasta, por exemplo, se aparece uma cobra, ou você mata a cobra, ou se você é muito corajoso e em frente, você pega a cobra com o cabo de vassoura, leva para um lugar mais longe e joga ela viva. Esses são só os muito corajosos, né? Mas tem gente que faz isso. Enfrentou. Agora tem a opção do medo. Se a pessoa fica com medo, ela vai querer fugir. Ela vai sair correndo, pular a janela, né? Ou ela congela, que é quando ela avalia que ela não pode nem lutar e nem fugir. Ela fica paradinha, quietinha, querendo ocupar o menor espaço possível, fazer o menos barulho possível para fingir de morto, para que a ameaça nem perceba que ela exista. E depois passa, vai embora, daí a pessoa descongela e volta. Esses mecanismos são respostas naturais de defesa. Só que quando eles ficam, digamos, o organismo fica ativado e não descarrega essa energia instintiva, ou de lutar, ou de fugir, ou de descongelar, essa energia fica presa dentro do sistema nervoso. E quando fica presa dentro do sistema nervoso, se configura um trauma. Porque ela não conseguiu descarregar, ela não conseguiu pulsar, ela ficou em estado de alerta constante, ela ficou em estado de alerta crônico, né? E ficou, digamos assim, o evento já passou, pode ser 10, 20, 30 anos, uma vida inteira, mas ela reage como se o evento tivesse presente. Isso é um trauma. E os traumas, eles podem ser cumulativos. A pessoa tem um trauminha, daí pode ter vários trauminhas, pode ter um traumão com os trauminhas, porque o sistema nervoso é um só. E a resposta de defesa é uma só: luta, fuga e congelamento. A luta, quando a gente não descarrega, é a emoção da raiva, é a vontade de destruir, é a vontade de matar, eliminar aquilo que ameaça, matar a cobra. A fuga é o medo, é o pavor, vontade de se distanciar, fugir, pular a janela. E o congelamento também é um medo. Só que irracionalmente a pessoa paralisa, literalmente. Ela não é racional, ela para mesmo. Em alguns graus mais elevados de ameaça e medo no congelamento, a pessoa chega a dissociar, que é desmaia. E isso não é racional, né? Quando ela desmaia, o corpo ele libera opioides, milhões de partículas de opioides que são 1000 vezes mais fortes do que a morfina. E é natural. Então o corpo anestesia, né? Tem algum problema isso? Não, desde que a pessoa reassocie e descongele e volte para a vida. Agora, se a pessoa não reassocia e não descongela, ela vive às vezes como um morto-vivo. Daí começa a entrar na questão que você falou. Quando o espelho estilhaça, significa que a pessoa não conseguiu descarregar a energia instintiva dos eventos ameaçadores. E essa energia ficou presa dentro dela, mantendo ela em estado de estresse crônico, de ameaça crônica. Ela não consegue experimentar mais o estado de repouso profundo, segurança e bem-estar, fluidez, fluxo, espontaneidade, curiosidade saudável, de achar um mundo interessante ao invés de um lugar ameaçador, de achar um mundo, nossa, que espetáculo, todo dia o sol nasce, a natureza é incrível, todo dia a gente pode se encantar com a vida. Uma pessoa traumatizada, por ela estar em estado de alerta constante, crônico, e estresse crônico, ela não consegue ver isso. Ela fica congestionada emocionalmente. E ela começa a se fragmentar, porque ela não suporta sentir tudo isso. Porque tem muita angústia dentro dela, dentro do corpo dela, que é onde a gente guarda a nossa memória emocional num nível mais profundo. Mais do que aqui no neocórtex, que guarda a memória, digamos assim, contextual, você pode até narrar como é que foi, etc., os detalhes,
que horas eram e tal, detalhes, né? Só que existem coisas que... existe um nível mais profundo, que é no cérebro límbico, que está no centro do cérebro, que é o emocional, e no reptiliano, que é o cérebro primitivo, que está no tronco, que controla as respostas mais profundas, reflexas de defesa, de luta, fuga e congelamento. E também associado ao cérebro límbico, raiva, medo e impotência, né? Correspondente mais ou menos, né? A luta, fuga e o congelamento. Quando a pessoa não sai desse circuito, ela começa a manifestar sintomas físicos, emocionais, mentais e comportamentais, né? Do estresse crônico. No nível físico, eu estou falando dos sintomas como no sentido do espelho fragmentado, né? Tá ótimo. E o espelho fragmentado pode ser... Um principal sintoma é desconexão consigo mesmo também. E dificuldade de sentir por inteiro. Porque quando a pessoa vai tentar sentir, ela entra em contato com a angústia. E daí ela não aguenta e foge de si mesma. Ela não consegue se trabalhar, não consegue parar quieta. Ela fica se distraindo. Porque é uma forma dela não perceber a angústia dentro. Então ela não consegue juntar os cacos. Porque é difícil juntar os cacos. Quando você junta um caco, vem um pouco de memória emocional. E ela precisa digerir essa memória emocional. Então, cada vez que um caco se junta, ela significa que ela está chegando mais perto. Então, ela tem que suportar um pouco mais a angústia e liberar essa angústia. Quando ela libera essa angústia, liberou um pouquinho da carga do trauma, dos traumas, né? E devagarzinho ela vai juntando os cacos, né? Vai se sentindo mais inteira, mais em posse de si mesma, o corpo como templo do espírito, um templo de bem-estar, né? Espírito que eu digo assim é o ser dela, não espírito religião, assim, o templo do ser, da consciência dela, integrada com o corpo, né? E no nível, quando chega num nível tão estressado a pessoa, né, que a gente chama de um limiar de pico de tensão ao ponto de colapso. Quando está tão acumulado que a pessoa está sujeita a surtos psicóticos, surtos esquizofrênicos, surtos bipolares, ataques epiléticos, está sujeito a doenças psicossomáticas como dermatites, gastrite nervosa, síndrome do intestino irritado, lúpus, psoríase, fibromialgia. São várias psicossomatizações no nível físico, né? Está sujeito a comportamentos implosivos, que é depressão, baixa autoestima, automutilação, em casos extremos, suicídio, né? Um estado de desconexão muito profundo consigo, apatia, dificuldade de entrar, de sentir fluxo e de se conectar com o outro, ou estados explosivos, como agressividade, impulsividade, que a pessoa, quando age, ela parece que está fora de si. A gente chama de fúria cega. Ela explode. Mas depois que a coisa aconteceu e ela vai acalmando e ela vê o que aconteceu, ela até se arrepende, mas já era, já foi, já aconteceu. Ela estava fora de si, né? E gera prejuízos para ela, gera prejuízo para as pessoas, social, para as pessoas que estão fora, né? A pessoa fica descompensada, irracional, impulsiva, agressiva. E também vai para o nível da mente, do controle da mente, como TOCs, transtornos obsessivos compulsivos, manias, fobias, pânico, vai para neuroses, paranoias. A pessoa acha que, como ela está em estado de ameaça constante, a mente dela fica sempre projetando o que vai acontecer, porque ela não está segura, então ela tenta antecipar situações. Isso a gente chama de catastrofismo ou negativismo. Então ela fica criando cenários ruins, alguém está me vendo, alguma coisa vai acontecer, e a pessoa não consegue ficar em paz, ela não consegue se centrar, ela começa a ficar desconectada do corpo e muito conectada com os pensamentos que vão surgindo, e ela parece não ter controle, né, sobre esses pensamentos. A gente fala assim, síndrome do pensamento acelerado. A pessoa pensa tanto, remoe tanto o passado negativamente, projeta tanto o futuro, ou está pensando em alguma coisa que ela não percebe o que está sentindo agora. É uma mente desconectada das sensações do corpo. É como se fosse só o neocórtex, que é o que, digamos, pensa mais analiticamente, mas ele só está pensando coisas fora. Ele não está conectado com o nosso cérebro do meio, que é o límbico, que é o emocional, e nem com o nosso cérebro mais antigo, primitivo, que é o reptiliano, que tem as respostas reflexas, instintivas de defesa e também de regeneração profunda, de calma, de relaxamento, né?
Então, o neocórtex fica hiperativo, sem conexão. Isso é estar desintegrado. É o espelho estilhaçado. Então, conforme vai juntando os caquinhos, passa por essa fase de sentir mais angústia, aumenta o grau de tolerância da angústia, mas ao mesmo tempo com recursos, para que a pessoa consiga descarregar essas ativações sem se desorganizar. Porque se a pessoa for direto num trauma, sem ter estrutura, de qualquer maneira, ela pode retraumatizar. Porque foi traumático na época, porque ela não tinha recursos para lidar com aquilo que aconteceu. Então, primeiro a gente prepara os recursos, né, internos, que daí essa live não vai dar muito tempo da gente falar, mas é a pessoa ter consciência intrapessoal, corporal, consciente de si, perceber os recursos somáticos, corporais, né, perceber o peso dela em relação ao centro da Terra, que a gente chama de orientação gravitacional, e soltar o peso para o centro da Terra. Quem estiver ouvindo pode fazer isso, solta o peso em direção ao centro da Terra, sente os apoios, o pé no chão, sente o quadril, vai cedendo o peso. Porque no susto a gente sai do chão, a gente tira o pé do chão, estende, fica em suspensão e fica procurando a causa da ameaça. Então, volta para a Terra, solta, entrega para a Terra. Isso é a primeira orientação somática, que é o grounding, é o aterramento, é o enraizamento. Daí, olha ao seu redor. Isso é orientação visoespacial. Então, quem estiver assistindo a live e quiser fazer, você pode fazer também, Marilene, um pouquinho. Percebe, além do celular, percebe o que tem ao seu redor, cores, formas, objetos, e dá uma rastreada 360 graus. Olha atrás de você, objetivamente, percebe a textura, vê se está tudo em ordem, esse espaço ao seu redor. Tem alguma cobra, tem um escorpião, está seguro? Se orienta. Por aqui está tudo certo. Isso, pronto. E agora Aqui está tudo bem. Percebe como que você se sente quando você faz isso, se orienta. E você agora tem uma visão panorâmica. Você não está só fixado aqui na câmera, você está... Isso a gente chama de orientação visoespacial. Então a gente está com orientação gravitacional, de apoios, e um corpo que não se sente apoiado, ele não tem onde se soltar, ele não se solta. Ele não libera as tensões. E ao mesmo tempo, quando ele não se orienta, ele fica se relacionando só com a memória do evento passado, como uma fotografia do evento que foi terrível, ou dificuldades, fotografou ali e a pessoa se relaciona com essa foto, não atualiza. Então, quando você se orienta aqui agora, você está atualizando o seu sistema nervoso para o presente, que é o que a gente chama de mindfulness, que é a atenção plena, né? Atenção aqui e plena. agora. Então a gente vai juntando esses caquinhos e vai liberando essas emoções pesadas associadas a esses estados básicos de luta, fuga e congelamento, que corresponde à raiva, né? Ao medo e à impotência, né? Então, assim, quanto mais a gente descarrega, menos a gente sente menos, literalmente, menos frequentemente. Não é que a gente não entre nessas emoções, mas a gente não fica somente preso nelas, né? Quer falar alguma coisa? Quero. Eu estou com uma questão aqui que eu queria que você falasse, se possível, que é assim. Quando é que acontece, ou se não acontece, se é preciso de ajuda? Por exemplo, eu estou nesse momento aí que você falou, desaterrada, no meio, na fuga, todo danado, né? Mas eu não estou percebendo. Então, qual é o momento para a gente ter consciência das emoções ou da desregulação, né, para a gente procurar esses caminhos? Entendi. Algumas pessoas fazem isso sós, outras precisam de que alguém diga: meu amigo, você tá, né, tá meio ruim aí, vai procurar o caminho, tá meio... Como é que é esse processo normalmente, assim, na sua experiência? Sim, tudo começa com a autoconsciência. Você começar a perceber como é que eu estou, o que eu estou sentindo agora. E tentar perceber a sensação, não só a emoção, né? A sensação é como se fossem os pixels de uma imagem. Você pega um quadro, você está a 2 metros de distância desse quadro. É um menininho brincando no jardim, a imagem. A imagem, a gente chama que é a emoção, suponhamos. Se você chega muito pertinho,
você vai ver que tem os pixels, que são os pontos. Os pixels são as sensações. Então, quando você se afasta um pouco, você vê a emoção, o sentimento. Quando você chega bem pertinho, você percebe o conjunto de sensações, né? E você pode interpretar a imagem, que é um menininho brincando no jardim. Daí é o nosso neocórtex. Então, a imagem, o simbólico é o neocórtex, a imagem é o cérebro reptiliano, que é a emoção e o sentimento, e os pixels são as sensações, que é a linguagem do nosso cérebro reptiliano, onde está guardadas as nossas memórias traumáticas. Pronto. Então, por que eu estou dizendo isso? Se você pega 5 pessoas sentindo angústia, a categoria de emoção é a mesma, angústia. Dá pra gente entender. Mas se você pergunta para a primeira, o que você está sentindo no seu corpo? Qual é a sensação? Daí a primeira fala, um embrulho nas vísceras. Daí eu vou para a segunda. E você? Um aperto no estômago. E você? Um aperto no peito. A quarta? E você? Um engasgo na garganta. Está entalado alguma coisa. E a quinta? Um aperto nos olhos, uma rigidez, um pouco de dor de cabeça, uma agonia, uma desorientação. Você percebeu que a categoria de emoção, angústia é a mesma. Mas o conjunto de sensações que cada pessoa sente é único. Então você também tem que desenvolver a consciência de perceber as suas sensações. Todo mundo tem que começar a fazer esse escaneamento, né? Como que está meu coração? Ele está agitado? Ele entra em arritmia? Ele acelera do nada, sem eu entender porquê? Como que está a minha respiração? Ela está fluindo ou ela está travada, né? Ela está alta, ela está curta, que é a respiração da ansiedade, que ela é mais torácica, alta e curta, ou ela consegue chegar lá na base do umbigo, mais profunda? Eu estou sentindo uma agitação, uma vontade de me mexer muito grande, ou eu consigo parar quietinho e soltar o peso do meu corpo, né? Tudo isso já vai te dando indicativos. Quando você vai investigando as sensações do seu corpo, você vai dando tempo para o seu cérebro elaborar o que está acontecendo no nível emocional e sensorial, né? E sem reagir, tentando perceber. Bom, às vezes você não identifica se você está com medo, se você está com raiva, ou se você está com medo e raiva ao mesmo tempo. Pode estar misturado. Às vezes você sabe o que te irritou. Certeza. Às vezes não. Às vezes você sabe do que você está com medo. Às vezes não. Às vezes foi uma coisa que aconteceu, que passou, mas que você não descarregou direito. Você ficou com medo, e daí você já está num outro cenário, mas ainda está com aquele resquício de medo, de algo que já passou, né? E você está confusa, porque começa a descompassar, né? Eu estou com medo, mas não está acontecendo nada que efetivo, objetivamente, mas eu estou com medo, né? E a pessoa fica confusa. Então, percebendo isso, você pode descarregar o estresse, a energia instintiva, de várias formas para você conseguir sair do estado de medo, de raiva e de congelamento, né? Como que a gente pode descarregar o medo, que é no sentido da vontade de fugir, de sair correndo, né? Então, primeiro, é bom a pessoa perceber que ela está apoiada e se orienta. Tem uma rota de fuga aí onde você está? Tem uma porta, tem uma janela? E tem. Então olha para ela, Eu tenho. percebe ela. Isso. Percebe como você tem a opção. Se suponhamos qualquer coisa acontecer, você tem uma opção, que é sair pela rota de fuga. Isso já libera um pouco, né? Já é o primeiro passo. Segundo passo, seja lá o que estiver te ameaçando, você pode imaginar como algo que está atrás de você, querendo te pegar, como se fosse você projeta, né, na sua imaginação. Pode ser um tiranossauro rex, sei lá, não importa, né? E que você tem que correr, que é o medo é a vontade de correr. Então você começa a correr literalmente, mas é uma corrida estacionária, até você gastar a tua energia. Então você corre, 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 corre. Sabe aquele desenho dos Flintstones, que é Adoro. sabe quando eeles andam naquele carro que não É, tem motor, que eles fazem com o pezinho assim? Então imagina que isso. você está correndo, 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 só que você tem que fazer isso tipo, com vontade mesmo, até gastar a energia, porque senão vai virar ansiedade. Se você está com medo e não descarrega a vontade de correr, ela fica dentro, ela fica corroendo, ela fica ativando o sistema nervoso em estado de alerta, de medo, de pavor, e a pessoa fica lá parada, tendo que fazer coisas paradas, mexer no computador, fazer umas coisinhas, mas com uma vontade enorme de correr. Então você tem que completar o desejo do corpo de correr, para descarregar desengatilhar esse plano de ação
básico instintivo da natureza, que é a vontade de correr. A gente produz muita adrenalina quando a gente fica com medo. Se você não faz isso, essa adrenalina fica dentro de você. E a adrenalina acelera o coração, encurta a respiração. Você quer falar? Pode ir. Desculpa, mas é porque aí eu fico fazendo as conexões, né? É, veja bem, se eu não for clara, tudo certo, você pode me dizer. Mas eu estou numa situação que eu tenho medo, que me causa medo, né? Aí eu vou falar da minha experiência. Um aluno que está na sala de aula para fazer uma prova. Eles têm medo de fazer prova. Entraram numa sala para fazer uma prova. A minha questão é, eles não vão poder nem fugir e nem correr, nem brincar com o carrinho do Flintstone, certo? Mas a minha questão não é essa. Esse medo vai ficar acumulado e pode ser um agravante para um outro momento em que ele vá fazer outra prova, por exemplo. Sim, vai acumulando. Você pode imaginar um gráfico. Isso. Aqui na barra vertical seria a ansiedade, né, o estresse, a ansiedade pelo tempo, na barra horizontal. Então, aqui, ó, no ponto zero, aqui onde está meu dedo, tem pouco estresse, pouca ansiedade, digamos assim. Vamos falar assim, rendimento. Rendimento. Aqui é ansiedade pelo rendimento. Se tiver ansiedade zero, a pessoa não levanta nem da cama. Não tem motivação. Daí a ansiedade vai aumentando, o rendimento vai fazendo uma curva. É uma senoide, se eu não me engano. Assim. Então vai aumentando o rendimento. Tem um nível de ansiedade que é ótimo, que o rendimento é ótimo. Isso. Agora, se a ansiedade continua a subir, o rendimento começa a diminuir. A pessoa paralisa. A pessoa não raciocina direito. Porque aumenta tanto o nível de cortisol, que é o hormônio de estresse, e o cortisol, além de ser imunossupressor, que diminui o sistema imunológico, ele inibe as faculdades superiores executivas do cérebro, que é a atenção, concentração. É o famoso branco, né, que a gente fala. Deu Exatamente. branco. A pessoa pode saber É o tudo. famoso branco. Exatamente, é o famoso branco. Mas, o que acontece? O que a pessoa pode fazer? Se ela já chegar acumulada no dia da prova, já significa que ela já não se regulou durante o processo. Ela não vai conseguir se regular no dia da prova. No dia. Não vai fazer um milagre. Ela tem que ter uma gestão inteligente do estresse diariamente, ao longo do tempo. Ela tem que aprender a descarregar o estresse, que é o que a gente está conversando aqui, que eu vou falar algumas maneiras eficazes também de descarregar o estresse, né? Então, assim, se ela descarrega todos os dias, ela não chega nessa... não dá branco. É como se fosse, imagina assim, metaforicamente, o estresse, você está numa piscina e a água está batendo na cintura. Então, assim, tem espaço para a pessoa brincar, mergulhar, não tem muito estresse. Agora, imagina que o estresse é a água, vai subindo o nível de estresse e bate no peito. Opa, ainda tem uma liberdade, não está tão preocupada, mergulha, brinca, volta, mas tem que voltar para a posição de pé, né? Mas se o estresse começa a subir, a água começa a subir e bate no nariz, que é cumulativo. Daí, no nariz, a pessoa já fica mais preocupada, né? Opa, já não tem tanta possibilidade, começa a ficar mais limitado, tá? Mais alerta. De repente, o estresse sobe mais ainda, ela tem que ficar na ponta do pé e com o nariz para cima para respirar. Ela já começa a limitar a pessoa e qualquer coisinha a mais é a gota d'água, que ela não aguenta. Ela fica intolerante, impaciente, fica raivosa, impulsiva, fica com muita angústia, vem muitas emoções de uma vez, fica irracional, não raciocina direito, bagunça tudo, não consegue ter foco, planejamento, não consegue se organizar, né? Então, a gente está falando aqui um branco é quando a água está batendo no nariz. Mas tem um longo processo para a água chegar a bater no nariz. É uma desregulação que vem ao longo do tempo. Então, assim, um sistema regulado, ele carrega e descarrega na mesma proporção. Ou seja, se ativou 10, ativação é enfrentar desafios, digamos assim, fugir ou enfrentar ameaças, ou resolver uma prova, passar no vestibular. São desafios. Se ativou 10, tem que descarregar 10. Tem que voltar para o estado profundo de repouso profundo, segurança e bem-estar, que é um estado de base. Se a pessoa não está voltando, o que acontece? Ela vai acumulando resíduo de estresse, que é cortisol, adrenalina, noradrenalina. Porque quando a gente fica ameaçado, a gente produz esses hormônios, né, de ativação, né, que prepara o corpo para enfrentar. Então, se você não descarrega, vai sobrando resíduo.
Se você ativou 10, suponhamos, e descarregou 8, então sobrou 2 de resíduo. É pouquinho, é uma desregulação pequena, mas imagina isso ao longo do tempo. Anos acumulando 2. E daí passa por uma situação traumática, tal, fica em estado de alerta, não consegue relaxar, dorme mal, se alimenta mal, começa a descarregar cada vez menos. Daí, um sistema mais regulado ativa 10, depois descarrega só 3. Sobrou 7 de resíduo. Então, vai acumulando mais rápido, mais resíduo, mais rápido. E chega um ponto que a pessoa satura, pode entrar em burnout, que é a estafa mental, física, emocional. Pode ficar assim, sem vontade de ler, não aguenta mais ler. A gente vê isso muito em quem está fazendo mestrado, doutorado. Cai cabelo na pessoa às vezes, porque ela fica tão obsessiva no negócio e que ela esquece de fazer outras coisas que regulam ela. Então ela só fica naquilo, né? E vai saturando e a data vai se aproximando e ela vai se obrigando e vai ficando uma coisa, um estresse excessivo, né? Então, vai acumulando, é gradual. E o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina que não são descarregados, eles se acumulam onde? Nas articulações, em forma de rigidez, dor, né? Na musculatura, tensão, rigidez, nós no pescoço, porque é contração, né? Que eu falei no começo da live, que é o princípio do sistema nervoso, ou do organismo e da vida, é contração e expansão. Então, quando a gente fica com essas emoções pesadas, o corpo ele contrai, ele enrijece. Então, qual é o nosso dever enquanto seres conscientes? É descompactar. A vida vai dar situações, né, mais difíceis, desafiantes, que a gente vai contrair, vai se preparar e vai enfrentar. Mas qual é o nosso dever? A gente tem que descompactar para restaurar o nosso espaço, restaurar o fluxo de sangue, restaurar o fluxo da linfa, de oxigenação do corpo, a nossa fáscia, que é um tecido que permeia todas as nossas células, órgãos. A gente chega a dizer que a fáscia é um órgão do sentimento, né? Quando a fáscia inflama, né, já é um nível de tensão, de dor crônica, de sofrimento, que a pessoa está acumulando sem perceber no corpo. Ela não destrava, ela não solta. Então, posso falar das melhores maneiras que eu classifiquei como para descarregar o estresse? Ou quer fazer uma Com pergunta? certeza. Não, pode. Eu tenho uma Tá, pergunta só no final, pode falar. Que a tá gente joia. está ansiosa para Tá escutar joia. isso aí. Tá joia, tá joia. Então, na minha experiência pessoal mesmo, do meu processo e do que eu venho vendo com muitos clientes, com diversos tipos de quadro, né? Existem algumas maneiras mais eficazes para descarregar o estresse e restaurar essa pulsação do sistema nervoso entre carga e descarga, na mesma proporção, né? Que é um sistema regulado. Então, primeiro, atividades físicas cardiorrespiratórias. O que são as atividades cardiorrespiratórias? É caminhar, correr, nadar, fazer uma arte marcial, dançar. Por quê? O coração ele vai acelerar um pouco, não tanto. Lembre-se que precisa, se for jovem, beleza, mas se tiver já uma idade, é bom consultar um médico para ver se está tudo em ordem o coração, né? Então o coração vai dar uma aceleradinha, vai estimular a circulação do sangue, o corpo vai aquecer e vai começar a transpirar. Quando ele transpira, ele expectora, ele põe para fora os hormônios velhos de estresse, cortisol, noradrenalina, adrenalina, né? E outras toxinas, né? A gente expectora, como uma sauna. Só que a sauna a gente fica parado lá, quente, transpirando. A atividade cardio é em movimento, então você trabalha todo o corpo. Uma atividade bilateral, né? Como uma caminhada, né? Um pé na frente do outro, o ombro, a mão. Isso também estimula os dois hemisférios do cérebro e auxilia a elaborar também as emoções, descarregar e encontrar novas soluções. Muitas pessoas encontram soluções para as dificuldades da vida dela caminhando ou correndo. Tem muitos empresários que fazem isso. Tem muitos advogados que encontram a solução das causas que eles estão caminhando, ao invés de ficar só parado lá, obsessivo, tentando ter um insight, né? Então, ao caminhar, a gente descarrega o excesso de energia instintiva e também elabora, né? Integra os dois hemisférios e elabora os nossos sentimentos e restaura o nosso estado de bem-estar. Então, caminhar, correr, nadar, fazer arte marcial, dançar, qualquer atividade mais cardio, né? E atividades que geram alongamento.
tem dois tipos de alongamento que a gente pode pensar. O articular, que é soltar todas as articulações. Imagina o seu corpo como um esqueleto. E, de fato, a gente é um esqueleto com múltiplas articulações. E cada articulaçãozinha, ela pode enrijecer. Então, a gente tem que soltar. Então, solta todas as falanges dos dedos, movimenta, faz todos os movimentos, solta os punhos, depois cotovelo, solta, faz. Você tem que fazer um trabalho com você para soltar. Solta os ombros, daí vai lá para os pés, solta os dedos dos pés, solta os tornozelos, estende, flexiona os joelhos, daí solta o quadril de um lado para o outro, solta a coluna, eu faço um movimento em espiral, desde a base lá da bacia, e é um movimento como se fosse uma serpente, né? Faz para um lado, faz para o outro. A gente não vai fazer agora, só estou explicando, né? Daí abre, fecha, a gente está soltando todas as articulações. Estica, abre as costelas, né? Solta o pescoço, solta a mandíbula, abre bem. A gente acumula muita tensão de raiva e fixação aqui na junta. Quando a gente está querendo resolver alguma coisa, a gente trava a mandíbula. Num videogame, ou num projeto, ou está com raiva de alguém, franze a sobrancelha, ou olhar fixo, trava a mandíbula, né? Então a gente tem que soltar isso daqui também. Daí, solta, movimenta fácil, solta tudo. E os olhos também podem ser considerados como uma articulação 360 graus, como o ombro. Então, imagina um círculo gigante na sua frente e faz um movimento anti-horário. Solta os olhos para um lado, depois faz para o outro. Sente alongar um nervo ocular lá no fundo dos olhos. Daí faz de um lado para o outro, vai até lá embaixo, depois lá para cima, de cima para baixo, para soltar o nervo ocular. Então a gente soltou, alongou todas as articulações, né? Soltou e alongou, e também o alongamento muscular, né? Que a pessoa pode se alongar com a própria intuição, se respeitando. Todo mundo meio que conhece um pouco o corpo e os alongamentos básicos. Solta, dá uma chacoalhada, solta. E a respiração abdominal, né? Que é deixar o ar chegar lá embaixo, né? Expandir a barriga, colocar uma mão sobre o umbigo, deixar o ar chegar lá embaixo mesmo, como se estivesse oxigenando a pelve, o quadril. E fazer isso por 1 minuto, 2 minutos, a respiração expandindo a barriga, que a respiração se torna profunda, que é o contrário da respiração ansiosa, que é alta, curta e torácica, né? Então, assim, a respiração profunda, ela estabiliza a pessoa, traz um sentimento de segurança, conecta com os membros inferiores, pernas e pés. A pessoa percebe que ela está ancorada, que ela está apoiada. E quando ela está estável e apoiada, ela raciocina melhor. Com certeza, bem melhor, fica mais nítido o pensamento. Quando ela está em suspensão, que é o susto, ela fica mergulhada em bilhões de pensamentos e se atrapalha muitas vezes. Então, estar ancorado é uma excelente forma de você ter foco e pensar melhor, com mais clareza, avaliar melhor a realidade, sem ficar tomado. Então, respiração abdominal. Então, e consciência corporal, sensorial. É fazer um escaneamento com a própria consciência e levar levar a sua consciência lá para o seu pé direito, por exemplo, e sentir o pé direito. Fica 20 segundos só focando a atenção no pé direito. Sente o dedinho do pé, todos os dedos, o dedão, o calcanhar. Daí passa para o pé esquerdo. Fica 20 segundos no pé esquerdo. Sente a forma do pé, o toque do pé no chão, se está frio, se está morno, se está solto o pé. Depois passa para o tornozelo direito. Escaneia. Sente os ossinhos laterais, o tendão de Aquiles, a parte da frente. Daí vai para o outro tornozelo. E alternadamente vai escaneando com a consciência cada parte do corpo até que escaneia todo o corpo com a consciência, até o topo da cabeça, até a orelha direita, a orelha esquerda, olho direito, todo o corpo, né? A face, o peito, os braços. Isso relaxa profundamente. Mas quando a pessoa ela fala assim, mas eu não consigo parar quieto, eu estou muito agitada. Não dá para fazer esse escaneamento. Daí vem as atividades. Vai dar uma corridinha, vai dar uma caminhada, porque você está descarregando o medo. Você está descarregando a vontade de correr. A atividade cardio descarrega a vontade de correr. Então, descarrega a emoção de medo. E pode até imaginar que você está correndo de algo que te dá medo e que você está conseguindo escapar. E a coisa que estava te dando medo vai ficando lá para trás. E você está escapando, você está chegando num lugar seguro. Você está completando esse movimento. E o corpo ele vai sentir um alívio muito grande. E uma ansiedade vai sumir. Porque você está liberando a adrenalina que gera a ansiedade. Que está corroendo por dentro, né? Ativando, deixando acelerar. Você descarrega. Se você está com muita raiva, né? Eu recomendo fazer atividades mais explosivas,
como uma arte marcial, antes de você conseguir sentar e sentir o escaneamento corporal, faça uma atividade mais explosiva. Vai nadar, dá umas braçadas com força, sente o seu poder de explosão, de energia, de força, põe essa energia para fora. Né? Não fica com raiva só com coisa dentro de você travada. Põe para fora, né? Empurra uma parede, né? Imagina que você está empurrando, pondo a sua força instintiva de dentro para fora, se sente forte, né? Tem um saco de boxe, bate no saco de boxe, dá uns socos, dá uns chutes, né? Põe para fora essa energia, essa vontade de bater, essa vontade destrutiva, sem julgamento moral. Porque é normal, é natural, quando tem uma ameaça, a gente ter vontade de destruir a ameaça. Isso é natural. Só que a gente é civilizado. A gente não é toda vez que a gente sente essa vontade que a gente vai fazer. E ainda bem. Mas a gente precisa dar voz à emoção e essa energia instintiva. Entender essa linguagem básica instintiva de luta, fuga e congelamento e completar para não ficar dentro de você, da pessoa, né? E ao mesmo tempo num conflito moral, né? Estou sentindo raiva, mas ao mesmo tempo não posso sentir, né? Põe para fora de uma maneira saudável, que você não se machuque, que você não machuque ninguém, mas sinta o seu poder de agressividade de dentro para fora, né? Expande. Então, atividades de luta, né? Arte marcial, e o alongamento gera o descongelamento. Então, quando eu falei para soltar as articulações, criar espaço, alongar, você já está descongelando. Então, atividades cardio liberam, descarregam o medo e a vontade de correr. Atividades explosivas de arte marcial, de luta, descarregam a vontade de lutar. E o alongamento, soltando as articulações e criando espaço no tórax, abrindo, soltando, descongela. Porque o congelamento é o quê? É um estado de hiperrigidez, de contração, de querer ficar quietinho, respiração curta e ocupar o menor espaço possível. Então, bom, já passou o evento, ou pode ter sido na infância, etc., ou em outra fase. Agora você pode ir voltando, você pode restaurar o seu espaço. Eu gosto de fazer um exercício, quem estiver assistindo, imagina uma bolha ao seu redor, que eu chamo do seu espaço, a sua esfera de segurança. Imagina que você está com uma parede na sua frente. Pode fazer, professor, se quiser. Põe a mão aqui na frente, assim, como se a parede estivesse te esmagando. Que são todas as dificuldades, adversidades da vida, né? E tá te pressionando. Agora, imagina você pondo força e empurrando, afastando, empurra e sustenta. Sustenta, cria esse espaço entre a sua mão e você. Esse espaço é seu. Você criou o espaço, você empurrou a parede que estava te esmagando. Sustenta. E agora vai abrindo, como se você estivesse restaurando essa cúpula. Você expandiu essa cúpula, agora você vai abrindo, imaginando essa esfera ao seu redor e você vai restaurando todas as direções. Pode olhar para trás, restaura atrás, cria espaço atrás de você. Esse é o seu espaço. Daí faz para um lado, faz para o outro. Daí olha para cima, empurra para cima, cria espaço da tua mão até a tua cabeça, daí vai abrindo. Você está restaurando o seu ovo, né? Sua esfera de espaço pessoal. Daí olha para o chão, vê um círculo ao seu redor, como um espaço de segurança. Esse é o seu território, né? Daí pode esticar a perna, né? Empurra, cria espaço também. Sabe quando você ocupa? É ser espaçoso no seu espaço. Seja espaçoso no seu espaço. Abra, né? Sabe quando você está no sofazão e só está você no sofá? Você toma conta do sofá? É isso. Isso, estica, toma conta do seu espaço. Né? Estica. Sabe quando um gato está dormindo, ele se estica inteiro, ele se abre, fica lá, tá. Então, a gente tem que aprender com os animais. Eles são inteligentíssimos instintivamente. Então, o gato ele se alonga logo depois que ele acorda e também ele se alonga depois de uma situação de enfrentamento, de resolver, caçar um rato, sei lá. Eles se alongam. A gente que esqueceu de se alongar. Né? Então, a gente precisa se reconectar, porque a gente também é animal. A gente é um mamífero intelectual, com o neocórtex mais desenvolvido. Mas a gente tem o nosso cérebro límbico, que mais está associado aos mamíferos, e tem o nosso cérebro reptiliano, que são os répteis. Então, o nosso cérebro reptiliano, ele é, em anatomia comparada, quando vai estudando, comparando os sistemas nervosos, ele é 90% idêntico ao cérebro de um jacaré. O cérebro reptiliano humano é 90% idêntico ao cérebro de um jacaré, de uma lagartixa, de uma cobra. Isso é significativo, se a gente começar a examinar isso. Então, a gente tem uma linguagem instintiva muito profunda e que a gente também não pode negar.
A gente não pode dizer que os animais são inferiores. Nós somos também animais. Então a gente também tem que entender e se reconectar com a nossa instintividade de uma maneira saudável. Porque quando ela não está saudável, ela volta contra nós, ela volta contra a pessoa em forma de autodestruição, impotência, raiva, medo, baixa autoestima. Agora, quando a energia instintiva da pessoa está a favor dela, é empoderamento, é capacidade. Ela sente que eu quero, eu posso, eu consigo, eu faço. Isso é energia instintiva, com direção. É a energia instintiva que defende o seu território. Essa é a minha bolha, esse é meu espaço. Aqui eu me sinto seguro. Eu tenho os meus limites. Energia instintiva. Daí eu fico de guarda. Eu sei que se alguém... Eu ponho meus limites. Se alguém invadir, eu aviso. Não estou querendo arranjar encrenca, mas eu aviso. Ó, você está invadindo o meu campo. Eu estou te avisando. Fica aí, eu dei um passo para trás. Se você invadir, daí... Eu só estou avisando. Não estou querendo encrenca, mas se invadir, eu vou me defender. Isso é energia instintiva. Daí a pessoa, opa, ele está falando sério, respeita. E a pessoa se sente respeitada, é empoderada, centrada. Né? Então, assim, quando os limites foram invadidos e a pessoa não restaurou limites, daí se configuram traumas. Isso pode vir da infância. Entendeu? Então, por isso que, assim, às vezes, só com esses exercícios a pessoa consegue se reorganizar. Mas se quem está assistindo tiver alguma memória que desorganiza muito, que seja muito difícil de lidar, daí é preciso, às vezes, um auxílio, né, de um profissional de saúde, qualificado, experiente, no sentido de auxiliar a pessoa a fazer esse processo de restaurar os limites e se sentir empoderada de maneira gradual, de uma maneira que ela não como que eu posso dizer? Como uma cebola, né? Um trauma é como uma bolha inflamada na memória emocional. Imagina uma cebola que tem camadas. No processo terapêutico, a gente vai camada por camada. A gente vai numa camada e descarrega. Daí vai numa camadinha mais profunda e descarrega. E vai pulsando, camada por camada, até você chegar ao núcleo. Mas de uma maneira gradual, de uma maneira amorosa. De uma maneira que a pessoa dá conta, que a pessoa consegue integrar. E toda a energia liberada que estava presa, instintiva, volta a favor da própria pessoa. Ao invés de ficar contra ela, ativando em luta, fuga e congelamento, raiva, medo e impotência, dentro dela, sem ela conseguir, caótico, né, sem ela conseguir direcionar as ações, essa energia ela vai sendo liberada em forma de empoderamento, de fluxo, de presença, de eu quero, eu posso, eu consigo, eu faço. Então, por isso que é importante reconhecer que dá para fazer muita coisa com os recursos internos e externos só, mas muitas vezes é preciso pedir ajuda. E é muito mais fácil. É fundamental você entender que é necessário estabelecer quando é que você precisa de ajuda, né? Que Isso. também é um processo, porque existem personalidades que têm muita dificuldade, né, com o pedir ajuda. Exatamente. E às bem vezes sofre complexo muito esse momento. desnecessariamente. Exato. Né? Que às vezes é uma Chega pontos coisa extremos. simples, né? Isso. Uhum. Eu gosto de uma frase Verdade. assim que quando eu escutei eu achei genial, né? Falou assim: muitas vezes o seu problema é fácil. O difícil é convencer você a querer se ajudar. Exatamente. Que aí E às vezes a volta pessoa lá tá naquele início, quando eu falei do não reconhecimento, né? Ou da não aceitação de que você está com aquilo ali um pouco fora do lugar. Exato. Então, assim, muitas vezes o orgulhoso, né, a pessoa que é orgulhosa, ela também é teimosa. E o orgulhoso, ele não gosta de aceitar a vulnerabilidade. Normalmente, o orgulhoso passou por situações na infância e que vivenciou situações de impotência, invadiram o limite dele e ele sentiu tanta impotência e tanta raiva que ele prometeu que ele nunca mais ia sentir isso na vida. Só que daí, a partir daí, ele não escuta as pessoas, ele faz só do jeito dele, muitas vezes. E assim, e aceitar que pode errar é ele entrar em contato com que ele é imperfeito, que é entrar em contato com a vulnerabilidade. Então ele reage. Ele tem que ser forte. Como assim eu não consigo me administrar sozinho? Né? Então, assim, só que ele acaba sofrendo muito e só. Então,
é um trauma na infância, na verdade, a pessoa que assume essa postura, né? Você passou algumas dificuldades. Então, assim, devagarzinho, às vezes a pessoa precisa, infelizmente, chegar a situações extremas. O ideal é não precisar chegar nessas situações extremas, né? E para ter que ceder um pouco e procurar ajuda e ver que não é o fim do mundo. É tranquilo, né? Pode ser muito leve e a pessoa pensa assim, por que eu não procurei isso antes? Por que eu demorei tanto para procurar, para poder restaurar a minha regulação emocional, para poder sair desse modo de luta, fuga e congelamento, que eu estava me debatendo com isso? Pode falar. Tem uma questão que a gente tem colocado nos nossos estudos da educação emocional e da importância, né, da educação emocional no âmbito institucional da escola, tem muito a ver com isso que você está falando, porque, na verdade, nós vivemos numa sociedade que privilegia e valoriza o cognitivo, né? Exato. E nós não podemos viver ou vivenciar as nossas emoções desde muito pequenos na sociedade que a gente vive. Né? Então, quando a gente chega nesse momento da não aceitação, da dificuldade, é porque tem todo um processo social, inclusive, que nos impede, né, de sermos plenos e de sermos cognição e emoção, né? Exatamente. E tem um estigma também, né? Tem algumas regiões do Brasil que já estão mais familiarizados com a psicologia. Em algumas outras regiões ainda tem uma resistência social muito grande, né? Ah, quem vai para o psicólogo ou para o psiquiatra é doido, é maluco, né? Eu já vi casos assim. E com as práticas integrativas é pior ainda, né? O preconceito, o Exatamente. pré-julgamento. Então, assim, É existe mais uma resistência complicado ainda. social também. Eu já vi casos assim de que o namorado descobriu que a namorada estava indo para o psiquiatra. Daí ele largou ela porque ele falou que ela estava louca. Terminou tudo. Terminou, Terminamos. entendeu? Então, assim, isso existe na sociedade. Mas está devagarzinho, isso está se desmontando, está desmistificando, e a psicologia vem se mostrando a importância dela para a sociedade, principalmente nessa fase de pandemia, que Eu não muita queria te gente... interromper, Ah, sim. mas eu acabei de receber esse danado desse aviso aqui que o tempo está se expirando. Eu fico doidinha, sabe, com esse Tranquilo. Instagram. Aí só vou agradecer mais uma vez, dizer que eu ficaria, e acho que todos nós que estamos te escutando a noite inteira, mas se Não você consigo. quiser se despedir, infelizmente vão já nos cortar. Tá Muito